Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é trabalho temporário. O nosso convidado é Wagner Lopes Barbosa, diretor de comunicação da Acertem, Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Muito obrigado, Wagner, pela sua presença. Primeiro, eu gostaria de saber com você o que decide na hora da contratação de um trabalho temporário, né? O que o candidato precisa ter para poder convencer quem está contratando? Na realidade, a experiência dele conta, quando ele tem alguma experiência profissional, né? E as pessoas também que não têm experiência. Hoje, o profissional, ele tendo ou não experiência, ele entra numa contratação de mão de obra temporária e, de acordo com o desenvolvimento dele, ele vem a se destacar e acaba sendo efetivado pela própria empresa. Ele acaba sendo, às vezes, um colaborador temporário melhor do que um colaborador que a empresa já tem efetiva, às vezes por 1 ano, 2 anos, enfim, pela dedicação que ele vem desenvolver no período que ele está contratado. Ok, vamos então acompanhar a primeira pergunta? Eu gostaria de saber o prazo máximo de duração de um contrato de trabalho temporário. Olha, hoje o temporário ele pode ficar numa empresa por 6 meses e podendo ser renovado por mais 90 dias. É importante ressaltar o que é o contrato temporário, que hoje as empresas falam muito, as reportagens falam muito de contratação de mão de obra temporária. Mas a contratação de mão de obra temporária só existe uma, que está regido pela Lei 6.019, que é uma lei federal que existe desde 1974. E essa lei, agora acabou de sair um decreto que o presidente Bolsonaro assinou, esclarecendo melhor a Lei 6.019. Então, hoje, tem empresas que dizem, eu estou contratando mão de obra temporária, eu estou contratando colaboradores. Não, eles não estão contratando colaboradores temporários, porque temporário, ele tem alguns direitos e que a lei permite a ter. Então, há uma diferença muito grande quando se fala, eu estou contratando temporário. O mercado está contratando temporário, mas temporário é uma lei que é a Lei 6.019. É muito importante que as pessoas entendam que contrato temporário, um emprego temporário, não se limita apenas numa época do ano, por exemplo, como a gente está acostumado a ouvir nos shoppings, no fim do ano, não é isso? Ou seja, existem vários setores, né, que estão adotando essa estratégia. Existe sim, até porque hoje, ao longo dos anos, né, vamos falar ao longo dos anos, não é hoje, a empresa hoje, ela não está restrita a só uma demanda de venda de extra-natal, que quando chega nesse período, é muito divulgada a contratação de mão de obra temporária. Mas nós temos datas festivas que são importantes para o país que contrata esse tipo de mão de obra, como na época da Páscoa, nós temos eventos como agora o próprio Rock in Rio e outros eventos que existem, Dia das Mães, Dia das Crianças. Então nós temos eventos, o próprio final de ano, que é um Réveillon, entendeu? Então a gente tem datas importantes no nosso país que a empresa ela precisa desse tipo de mão de obra, principalmente quando ela ganha alguma produção para entregar, ela não tem o staff dela a todo vapor, então ela precisa desse reforço de mão de obra temporária. Perfeito. Vamos então para mais uma pergunta? Qualquer tipo de empresa pode contratar um profissional temporário? Qualquer tipo de empresa hoje pode contratar, sim, dentro daquilo que eu falei. O temporário é regido por uma Lei 6.019. É diferente de alguns contratos que hoje dizem que são temporários e não são, porque o temporário ele tem os seus direitos. Ele está em anotações gerais, está anotado lá, carimbado, que ele presta serviço numa determinada empresa com um salário, com a sua função. Isso é importante ressaltar bem quando se fala de uma contratação de mão de obra temporário regida pela Lei 6.019. Vamos então para mais uma pergunta? Trabalho temporário, conta tempo para aposentadoria? Gostaria de saber. Conta, é importante pergunta, inclusive. Conta sim, porque o temporário, ele tem o desconto do INSS. Então, se você está descontando o INSS, é óbvio que ele conta para o tempo de aposentadoria, sim. Agora, ele é muito importante nesse tempo de crise, né? Ou seja, o temporário pode ser definitivo, né?
É importante isso sim, porque hoje os empresários estão com medo de investir. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa economia instável. Então, as pessoas hoje estão tentando sobreviver. De que forma? O colaborador que está atrás de um emprego, seja temporário ou efetivo. E o empresário que está atrás de vender o seu produto. Então, quando se junta, se tem uma demanda de uma produção, como eu falei, eu preciso vender, produzir determinado produto, mas eu estou hoje enxuto com dentro da minha empresa. Então, eu vou buscar essa contratação de mão de obra temporária, aonde eu tenho esse período que eu te falei, de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, e ele atende aquela demanda daquela empresa, daquele empresário, ele sai ganhando os direitos dele de acordo com a lei. Perfeito, vamos para mais uma pergunta. Hora extra adicional noturno, estão previstos no trabalho temporário? Estão sim, tem esse direito, o adicional noturno, o temporário hoje tem férias mais 1/3, o adicional, ele tem direito o 13º salário, ele tem direito ao fundo de garantia, porém ele tem que estar atento àquele candidato que está em busca de uma vaga temporária, se ele está sendo contratado por essa lei 6.019. Isso é importante para que ele depois saia daquela empresa e receba os direitos dele de acordo com a lei. Mas como é que ele percebe justamente a lei? No contrato está lá assinalado? Exatamente. Quando ele é contratado por uma consultoria, as consultorias são empresas que estão autorizadas pelo Ministério do Trabalho de Brasília, através de um registro de mão de obra temporária, que essa empresa pode contratar, alocar pessoas em determinadas empresas. Então, quando esse colaborador chega, ele faz um contrato, onde ele assina esse contrato, ali dizendo os direitos que ele tem. E na carteira de trabalho, ele também, em anotações gerais, ele recebe um carimbo, que ali vem dizendo a data de admissão, a função dele e o salário dele. Então, isso é o contrato de mão de obra temporária. Vamos para mais uma pergunta então, Wagner. Posso solicitar o seguro-desemprego quando terminar o contrato de trabalho temporário? A lei hoje não permite isso, tá? O seguro-desemprego, ele é dado para aquele colaborador que é efetivo e de acordo com as normas, com a regra da lei, que ele venha a ter direito. O temporário, ele está excluído da questão do seguro-desemprego. Vamos para a última pergunta. Trabalho temporário pode servir como experiência caso seja contratado pela empresa? Pode sim, é importante também essa pergunta, porque mesmo que ele não tenha experiência naquela função ou naquela empresa, ele entra, adquire aquela experiência e se ele realmente se destacar, ele está encontrando um caminho novo para poder trilhar e ser efetivado para aquela empresa. Ou seja, o desempenho dele naquele curto período é fundamental. É muito importante, é importante ele chegar no horário correto, é importante ele se dedicar, ele não ficar muito preso a desenvolver o trabalho. E não só desenvolver aquele trabalho que ele está sendo solicitado, ele pode ser participativo. Isso a chefia, os gestores hoje estão de olho nesses colaboradores que entram e estão participativos dentro das suas empresas. Tem que fazer a diferença. Tem que fazer a diferença como qualquer área, né, Sérgio? A gente tem que fazer a diferença, nós também temos que fazer a diferença, porque a diferença ela tem que ser vista e ela é vista quando tem a diferença saudável. Wagner, muito obrigado pelas suas informações. Nada, eu que agradeço e a Certem também agradece a oportunidade. Ok. E o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.